A Bíblia é fenomenal. Gálatas 5:6 diz assim: em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera por amor. Olha o que tem valor para o cristianismo, minha gente. Não é se você é legalista ou se você é moderno liberal. É a fé que opera por amor. É a fé do centurião. Sabe por que a fé do centurião foi a maior fé de Israel? Por dois princípios. Porque a fé dele operava por amor. Aquilo era um servo de um comandante militar que ele podia jogar fora e até matar. E ele estava preocupado com ele. A fé dele estava operando em amor. Sabe por quê? O segundo dado? Porque ele utiliza o poder da palavra. Ele entrou no mundo de Deus. Basta uma palavra. Deus opera pelo poder da palavra. Jesus disse: esse homem entrou no meu mundo. Esse homem entende do meu mundo. Por isso que a fé dele é a maior, por esses dois motivos. Não é a fé radical, seja de cristãos ou islâmicos, ou de qualquer religião. Não é a fé imposta. Não é a fé que te controla. É a fé que opera por amor. A fé que só pune, que só joga fora, que acaba, bota no inferno, bota para fora, acaba com ele, desgraça ele. Não. Você vai ter mais uma chance. Você vai ter mais uma oportunidade. Jesus vai te levantar. O Senhor vai te ajudar. Deus vai te fortalecer. Que tem valor para o cristianismo. Gálatas 6,15. Em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim ser uma nova criatura. Meu irmão, quando o homem é transformado pelo poder do evangelho, novo pensar, novo sentir, novo agir. É uma transformação radical. Não é apenas um modelo de códigos para obedecer. É uma mudança radical de vida que homem nenhum opera, que código nenhum opera, que costume nenhum opera, que norma de igreja nenhum opera. Mas através da palavra e do Espírito Santo, você é transformado para o novo viver. Isto tem valor para o cristianismo. Eu termino a minha palavra usando Paulo. Eu termino a minha palavra na mesma pontuação de Paulo de Gálatas 4,16. Acaso fiz-me vosso inimigo por falar a verdade? Gálatas 4,16. Acaso fiz-me vosso inimigo por dizer a verdade? Querido pastor, querida igreja brasileira, eu vos amo. Eu tenho defeitos e muitos. Eu tenho limitações terríveis. Se você conviver comigo um mês, você vai descobrir que eu tenho defeitos que você não tem. E eu vou descobrir que você tem defeitos que eu não tenho. E aí nós vamos descobrir uma outra coisa. Que eu preciso de você. E você precisa de mim. Acaso fiz-me vosso inimigo por dizer a verdade? Eu não estou ensinando a nenhum crente se rebelar contra a sua igreja e seu pastor. Aqui, eu vou falar aqui, pastor Santos, porque aquilo que a gente fala na nossa casa, a gente tem autoridade para falar para qualquer um. Aqui nessa igreja, eu tenho aprendido aqui. Como eu disse, eu cheguei aqui com 6 anos de idade. Quem consagrou meu pai ao pastor foi o pastor Santos, há 40 e poucos anos atrás. Quem me consagrou a pastor foi o pastor Santos, há perto de 28 anos atrás. Eu cheguei aqui nessa igreja. E sabe o que eu tenho aprendido aqui?
E vocês já ouviram aqui desse púlpito. Meu irmão, se você não está satisfeito aqui, procure uma igreja para você servir a Deus satisfeito. Nós não queremos ninguém aqui emburrado. Esse pastor, crente pitbull, crente Rottweiler. O pastor até que é legal, mas esse genro dele... O pastor é gente fina, mas aquele ali, depois que ele tirou o bigode, então... Eu não gosto desse culto, eu não gosto dessa orquestra, eu não gosto... Por favor, irmão, servir a Deus é uma coisa tão preciosa. Cultuar a Deus é uma coisa tão preciosa. Você não pode estar no seio da igreja, com a igreja de Cristo reunida, para cultuar o único Deus verdadeiro, e metendo o pau no pastor e falando mal da igreja. Então o que nós dizemos aqui no púlpito, eu digo para todo o Brasil: não arrume confusão com o seu pastor, não. Você vai arrumar maldição para a sua vida. Você não está satisfeito nessa igreja? Sai numa boa, debaixo da bênção, e vai com a sua família para uma igreja que você vai se adequar. Porque essa igreja aí, como essa aqui, não são as únicas que levam para o céu, não. Não é a minha denominação que leva para o céu, não. Viu, querido? Não adianta nenhum líder te pressionar. Você não é amaldiçoado porque saiu de uma jurisdição eclesiástica para outra jurisdição eclesiástica. Você é amaldiçoado se for atrás de rebelde. Você é amaldiçoado se for atrás de quem divide igreja e faz rebelião. Mas se você está nessa igreja e não está satisfeito com as normas, sai em paz, não fale mal do pastor, não arrume confusão, e Deus vai te abençoar em outra igreja. Eu termino dizendo, queridos pastores, povo de Deus, olha o que sustenta a igreja. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nenhuma regra, nenhum dogma, nenhum ritual, nenhuma lei de denominação impede você de pecar. Agora você pode estar a 10.000 quilômetros da tua igreja, a 10.000 quilômetros da tua família. Você pode estar a 10.000 quilômetros da pessoa mais conhecida, e o pecado está em volta de você, e a pressão do mundo em volta de você. Sabe o que é que vai evitar você de pecar? A palavra, a palavra, a palavra. Nós somos a coluna e firmeza da verdade, que é a igreja, pela palavra. Deus vos abençoe, o Senhor vos guarde, o Senhor guarde a igreja do Brasil. Vamos manter a pureza do Evangelho, a verdade do Evangelho. Vamos amar a palavra, porque a qualquer hora a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus os abençoe.